Atualmente, no país, nós temos uma crise de legitimidade que alcança todos os poderes. O ministro Lewandowski caracterizou o processo de impeachment numa conferência na Universidade de São Paulo, onde ele é professor, afirmando que houve um tropeço na democracia brasileira. Esta foi a percepção do Conselho Universitário da UFRJ. A universidade, como instituição, ela é radicalmente independente e autônoma em relação a governos e a partidos. A universidade não tem partido, a universidade não tem lealdade a governos, paixão por governos. Nós nos relacionamos com o Estado como uma instituição de Estado, como uma instituição autárquica, que faz parte do ordenamento legal do país e que compõe o rol do Estado com a peculiaridade da autonomia universitária. E é dessa maneira que nós interagimos com os diversos órgãos de governo e com o Estado de uma forma mais ampla. No processo de impeachment, muitas coisas graves aconteceram no país. Sem entrar no mérito específico de temas pontuais aqui e ali, estava evidente para a universidade, para o seu conselho universitário, que vazamentos seletivos de informação, que conduções coercitivas descabidas, isto tensiona e causa intranquilidade em relação à condição e aos pilares da democracia no Brasil. E foi motivado por estas preocupações generosas com a democracia, porque para a universidade a democracia é o próprio oxigênio, enfim, da vida acadêmica de uma instituição que faz pesquisa. A universidade e a reitoria, neste caso específico, junto com seu corpo social, nós realizamos um ato em defesa da democracia. Algo que a universidade faz seguramente desde os seus primórdios na modernidade. A universidade é uma instituição zelosa da democracia. E, estranhamente, este ato acadêmico e de cidadania da nossa universidade foi questionado no Ministério Público, que recepcionou este questionamento, exigindo, enfim, intimando a reitoria a fazer esclarecimentos. E, estranhamente, esta intimação não resultou de um processo dialógico com a instituição. Nós poderíamos prestar todos os esclarecimentos, embora não seja usual que tenhamos que explicar porque temos apreço à democracia, mas, de toda forma, não teríamos nenhum problema em explicar porque nós entendemos que a democracia é a seiva vital da universidade. Agendaram uma ida ao Ministério Público para prestar esses esclarecimentos no dia do Conselho Universitário, que é um dia, enfim, em que a instância máxima da nossa instituição discute, delibera as questões do seu governo. É o espaço de decisão mais importante da vida universitária, de uma instituição universitária. E marcaram justamente no dia do Conselho, sem nos consultar. E, obviamente, informamos que no dia, neste horário, o reitor está presidindo o Conselho Universitário. Nos causou muita preocupação, não a figura do reitor, o professor Roberto, mas a institucionalidade da universidade, uma ameaça de condução coercitiva. Isto causou muita intranquilidade à comunidade científica brasileira, à comunidade acadêmica brasileira, à juventude, enfim, e nós argumentamos novamente com o Ministério Público que, de fato, o reitor não pode se ausentar de uma sessão do Conselho Universitário, em especial porque a sua vice-reitora estava de férias, e isso significaria cancelar o Conselho, o que seria descabido. Enfim, o MPF o procurador acabou retrocedendo na sua ameaça de condução coercitiva, mas isso nos deixa diante de uma inquietação, que ela é muito importante para o conjunto da sociedade brasileira, porque acontece em outras universidades
inclusive há uma série de solicitações para ida do reitor, para explicar por que os estudantes estão fazendo ocupação. Em suma, assuntos que são do interesse interno da universidade. O gozo da autonomia universitária, ele não é algo formal na Constituição Federal. Significa que a universidade ela é governada pelas suas próprias leis. Ela tem leis próprias que materializam a sua vida institucional. E essas leis próprias devem estar harmonizadas com os preceitos constitucionais. E nós não temos dúvida que o nosso estatuto está em harmonia com os preceitos constitucionais. É muito negativo que haja um tensionamento permanente sobre o alcance da autonomia universitária. E é fundamental, em uma democracia madura, uma convicção democrática afirma e reitera que a autonomia é um valor para um país. Porque justamente são as condições, como eu destacava na defesa da presença do professor Radilene, aquilo que é próprio da instituição universitária, que é justamente encontrar condições para a livre expressão dos espíritos, do pensamento, do ato criador e, sobretudo, de pronunciamentos e formas de expressão sobre o conhecimento produzido na sua relação com a sociedade. A universidade deve alertar se existe ou não uma crise política, se temos ou não uma epidemia de dengue e chikungunya, porque é um conhecimento científico sistematizado que permite que a sociedade possa conhecer melhor os processos sócio-históricos, ambientais, sociais, de uma forma geral, que estão acontecendo no país. Então, novamente, destacamos que é bom para a democracia, será muito positivo para as universidades, para a ciência no Brasil, que a autonomia universitária seja plenamente compreendida por todas as esferas do judiciário e que possamos, sim, manter uma relação, como sempre mantivemos com o judiciário, de interlocução sobre os grandes temas, sobre os grandes problemas, os grandes dilemas que hoje marcam o próprio campo do judiciário. Nós temos área de investigação sobre o judiciário, enfim, sobre o campo do direito de uma forma mais ampla, e nós sempre fazemos esse debate e interagimos com muito respeito, com muito prazer, com muita disposição de diálogo com o judiciário em torno dos grandes temas, e esperamos que seja essa a pauta do futuro da nossa relação com o judiciário e com o campo do direito.